Olá, galeres! Estamos aqui para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Ela é tão galera! Chama a vinheta, Isa! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera! Chata, pá! Bom, pessoal, estamos aqui numa quinta-feira fria, que me lembra muito aquela música. Um dia frio, vou lugar pra ler um livro, o pensamento lá em você. Adoro. E esse final de semana, gente, tive eventos sociais a valer, que foi algo que me prejudicou um pouco, assim, na minha bateria social, no meu carisma, que já não é mais o mesmo de 15 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, aquelas. Espero que vocês sejam bons de matemática. Há 15 anos atrás, eu tinha a energia pra fazer rolês infinitos. Todo mundo fala isso, né? Até fico pensando que quem é jovem deve olhar pra pessoas como eu e falar... Meu Deus, que gente chata! Porque tudo que a gente sabe falar é do meu tempo. Exatamente o que a gente reclamava dos nossos pais, avós e tal, a gente tá fazendo igual. Agora, eu e minha turminha. Uma coisa ruim pra mim, uma coisa estranha pra mim perceber que eu tô chegando nesse lugar de tiazona, sabe? Aquela coisa de... Ai, do meu tempo, quando eu era jovem. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra evitar. E também acho que tá na hora da gente ressignificar o lugar da tia na sociedade. Não da tia biológica, né? Não da nossa tia irmã dos nossos pais, né? Do nosso pai ou da nossa mãe. Mas a tia enquanto instituição, enquanto categoria social. Vocês não acham? Vocês não concordam? Por que esse lugar pejorativo para a tia, né? Por que a gente fala... A tiazona, o tiozão, ai, vocês estão tiozão, você é tiazona. É uma coisa ruim, por acaso? Não é uma coisa legal? Não tem tios e tias legais por aí? Eu sei que tem uns que são escrotos, realmente. Mas tem uns que são bacanas. Os meus tios e minhas tias são super legais. Então por que a gente fica usando nesse tom pejorativo? Ai, porque eu tô me sentindo uma tia. Poxa, isso deveria ser uma coisa boa. Estou me sentindo uma tia. Olha que legal. Eu vou confessar pra vocês que está me pegando um pouco esse lugar de me perceber envelhecendo. Eu nunca tive crise com isso, é uma coisa engraçada, porque eu nunca tive. Agora que eu tô percebendo que eu tenho 10 anos a mais de alguém que tem 25, 26, puxa, isso tá me pegando um pouco. Porque parece que eu tinha 25 ontem. E eu nem sou tia ainda, hein? Tia, no caso, biológica, minha irmã ainda não teve filhos, né? Então eu não sou tia, mas eu estou na posição social da tia. E eu quero ressignificar isso. Eu tomei essa decisão agora, então eu tô aqui fazendo um pacto com vocês. E eu peço, por favor, pra vocês me ajudarem. Vocês que estão aí na mesma faixa etária que eu. Vocês que estão numa faixa etária inferior também. Pessoalzinho que me acompanha e tem menos de 25, tem os seus 20 e poucos. Vamos ressignificar o lugar das tias? Não vamos ficar chamando as amiguinhas mais velhas de tia. Ah, minhas amigas mais experientes, minhas amigas mais sabidas. Porque assim, nós somos uma juventude deslocada do nosso tempo e espaço. Eu não sei se vocês acham isso também, mas eu acho um pouco. Porque eu vejo que na minha bolha, principalmente, tá, gente? Eu sempre vou falar aqui do lugar da minha bolha, porque é o lugar que eu posso falar. E na minha bolha, eu vejo que a galerinha dos 35, 30 a 40 e poucos anos, que é a turma que é a minha turma, né, tem essa variação de idade, tá todo mundo naquela vibe do que seria esperado pros 20 e poucos, assim. Em termos de estilo de vida, em termos de financeiro. Cara, essa coisa da expectativa é muito louca. Ainda bem que a gente tá se livrando disso, mas amarra, né? Porque mesmo que a gente quisesse ter um padrão de vida aí do que a gente esperava ter aos 40, a gente não vai ter. Vai ter que ressignificar também. O famoso 40 novos 30, 30 novos 20, concordo, porque pra mim... Eu tinha 25 ontem. E eu não vejo, sinceramente, eu não vejo tanta diferença entre eu e um jovem de 25, 26. Delirante? Talvez. Outro dia me mandaram um meme, que ele mandou um meme que era uma senhora de cabelinhos brancos, tinha a legenda assim, pessoas LGBT com mais de 30 anos. E a senhora falava assim, eu não tô entendendo, eu sou jovem, dentro desse corpo tem uma alma jovem, uma pessoa jovem, eu não sei o que aconteceu, e é assim que eu me sinto. Apesar de eu me sentir jovem em alguns aspectos, assim, eu acho que eu tenho... Ai, eu ia falar que eu acho que eu tenho uma cabeça boa, mas eu já tô percebendo que eu tô ficando pra trás. Sabe, eu tô percebendo que conforme eu entro em contato com a galera mais nova,
eu falo, nossa, estou virando uma senhora tradicional? Talvez eu esteja. Gosto disso? Não necessariamente. Porém, tenho que aceitar? Sim, né? Que escolha eu tenho se não aceitar esse lugar que eu ocupo? Vendo as redes sociais que os jovens frequentam, né? Tipo o TikTok, a gente vê que tá começando aquela corrente de os jovens não sabem, sei lá. Quem é Sandy? E isso pra mim realmente é chocante. E aí eu fico, sim, esses jovens não cresceram com Sandy. E Sandy é uma coisa da minha geração. Mas pra mim ainda é algo universal. Todo mundo conhece a Sandy. Todo mundo deveria conhecer a Sandy. Mas aí eu começo a ver que, em sua maioria, estatística, A partir da fonte de dados Marigê, pesquisas, eu percebo que os fãs dessa galera que eu cresci ouvindo são pessoas mais adultas já, né? Você não vê tanta gente jovem comentando mais, né? Você não vê... Você vai nos posts da Sandy, você não vai ver a galerinha de 12, de 15... 12 eu espero que não veja mesmo, né? Nas redes sociais. Mas você não vai ver a galerinha de 18... de 20, de 15, 16, né? Que essa galera acho que já tá nas redes sociais, né? Você não vai ver. Você vai ver fã de Sanji que se descabela, que vai nos shows e tal. É tudo marmanja. Marmanjo, gente. É uma vergonha. Por que será que é uma vergonha? É porque a gente fica apegada a esses ídolos do passado? A uma fase de nossas vidas? Não sei. Nossos pais também não ficaram? Ficaram. Roberto Carlos, gente. Pelo amor de Deus. Assim, sem querer desejar o mal do velhinho, mas aquele ali... já tá na hora, né? Ele já tá fazendo hora extra. O banco de horas dele já tá muito grande. E o pessoal ainda se descabela por causa de um Roberto Carlos, um Fábio Júnior. Bye. Fábio Júnior era um galã da época de minha mãe, provavelmente. E até hoje tem aí suas fãs apegadas, né? Então por que nós, da minha geração, não podemos ficar apegados a Sandy? Acho que é justo. Acho que tá tudo bem. Faz parte do ciclo da vida. E isso não torna mais fácil de aceitar. Mesmo agora com 35 para 36, tá, galera? Eu tenho 35,5. Eu não tenho uma grande crise assim, eu queria envelhecer e tal. Eu realmente não tenho. O que eu tô achando é curioso. Acho que a minha palavra é essa. Eu tô num processo curioso de observação, de transformação da vida. Pra mim, os 35 estão sendo muito transformadores em termos de perspectiva de mundo, olhares pra vida, sabe? Tem muitos fatores que influenciam nisso. no meu caso pessoal particular. Porque eu tô com 35, então eu sou autônoma, tenho uma empresa que tá bem estabelecida. Eu lancei um podcast agora, eu entrei pra Umbanda, fiz curso de baralho cigano, namorando há muito tempo, né? Esse é o meu relacionamento mais longo. Estou morando com uma pessoa há muito tempo também, pra mim é muito tempo, né? 4 anos e meio. Então, essa fase da minha vida está acumulando aí conquistas e coisas diferentes que não tinham acontecido juntas, assim, antes, sabe? Por isso que eu acho que tá me marcando tanto. E é engraçado porque com 27, né, que dizem que a época do retorno de Saturno, que é 27 até uns 30. Eu não sei se vocês todos sabem do que se trata, mas pra quem gosta de astrologia... Pra quem não gosta também, se você tá ouvindo até aqui, você não vai pular essa parte, né? O retorno de Saturno nada mais é do que o período em que Saturno leva para estar de novo exatamente na mesma posição que ele estava quando você nasceu. Então, quando você nasceu, Saturno estava numa posição no céu, 27 a 28 anos é o tempo que ele leva para dar uma volta completa e voltar para aquela posição do dia que você nasceu. Ok, gente, isso aqui é meio que um conhecimento muito básico da astrologia, tá? Porque não estudei astrologia de forma aprofundada, mas eu gosto muito. Sou entusiasta da astrologia, quem me conhece sabe. Eu gosto muito de astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento. O que eu tô falando aqui, então, é baseado na minha experiência estudando astrologia, fazendo mapa e tal. E Saturno, pelo que eu entendo, é um planeta de limites. É um planeta de ciclos, ele é um planeta vagaroso. Ele vai estendendo decisões, são processos longos e lentos, mas o que se acredita é que quando ele chega nessa posição de volta, no lugar que ele estava quando você nasceu, é quando acontece uma grande transformação na sua vida. Então, é um momento de grandes viradas, grandes mudanças, é um momento da vida que... aquilo que tem que ir embora, vai embora. São cortes bruscos que acontecem. Aquilo que tem que ficar, fica. Aquilo que tem que chegar, chega. São mudanças realmente bem significativas. Pra ele, vai ou racha. Aquela energia do tempo, do limite. Olha, já deu seu tempo, já era, já foi. Então, é um período bem conturbado. Pra você que tá em casa, que tá aí no metrô, no trem,
no carro. Você lembra de quando você tinha 27 a 30 anos? Como é que foi? Você teve uma fase da vida conturbada? Porque eu tive. Foi uma fase de muitas mudanças na minha vida, muitas, assim, em todos os campos. Campo familiar, campo afetivo, campo sexual, campo profissional, campo financeiro, todos. Não é que deu uma mexidinha. A minha vida virou de ponta cabeça. De ponta cabeça, eu não sabia nem mais quem eu era. Eu lembro a sensação de que eu tava sempre catando cavaco. A minha sensação é essa, de que eu tava descendo uma ladeira, correndo, desgovernada, uma ladeira de paralelepípedos, e atrás de mim estava vindo, rolando um monte de pedras. E pra quem não sabe, eu não sei se catando cavaco é algo que, uma expressão que se usa em todos os lugares, mas aqui em São Paulo, será que em São Paulo, outros estados também tem, mas aqui eu sei que a gente usa catando cavaco pra aquele momento quando a pessoa quase trupica, mas ela vai se equilibrando assim, sabe? Ela vai inclinando pra frente assim, dando um monte de passinho, trupicando, até que ela fica em pé. Nós trupica, mas não cai. Mas esse momento pré-esborrachamento no chão é o que a gente fala de catar cavaco. Então a minha sensação no meu retorno de Saturno É que eu tava sempre catando cavaco. eu não sabia nem pra onde eu tava indo, completamente desgovernado, desorientado, mas tava indo. Porque meio que eu sentia que não tinha chance de parar. De falar, não, agora eu vou fincar meu pé aqui, não vou sair daqui. Não tinha essa opção. A opção era correr ou correr. E aí, por das vezes, eu corri. Mas cheguei aqui. Peguei caminhos tortuosos, mas cheguei. Então, eu considero que foi um bom período, mas foi um período de muitas transformações e transformações muito bruscas. Isso é fato. Tava falando dessas transformações acumuladas, né, que nesse momento da minha vida estão acontecendo, então tendo um impacto muito forte, e que eu tive outra fase, assim, com 27, dos 27 aos 30, mas ainda assim parece que não teve o impacto que tá tendo agora. Eu acho que a outra mudança significativa que eu tive na minha vida, assim, nesse nível de impacto, foi quando eu passei na USP. Quando eu fiz vestibular e passei na faculdade. Essa fase, né, quando eu fiz 18 e passei na USP, foi um boom, assim, foi realmente uma mudança de vida total. Cara, é muito engraçado quando eu penso nos meus amigos e amigas, assim, todo mundo que eu conheço passou por coisas muito marcantes. Dos 27 aos 30, assim, meio que nessa vibe de separa, ou casa, ou muda de país, ou muda de casa, ou compra um carro, ou muda totalmente de emprego, de área, de profissão. Com os 30 anos já, a coisa parece que dá uma estabilizada. A coisa deu uma acalmada, parece que eu parei de descer aquela ladeira desgovernada e voltei a caminhar. Não com calma, né? Porque calma a gente já sabe que aqui não trabalhamos. Mas com um pouco mais de discernimento. E um pouco mais de direcionamento. Eu acho que quando eu fiz 30, eu acho que eu já estava meio que nesse caminho da empresa, de ser autônoma, de trabalhar com palestras. Já estava uma coisa um pouco mais certa. E aí, a partir dos 30 até agora, eu vim desenvolvendo as coisas que foram iniciadas lá nos 30. Então, dos 30 aos 35, acho que não teve coisas tão bruscas, assim, tão... Não é radicais, né? Mas coisas que, me tiraram tanto do eixo. Mas foi mais um trabalhinho de, assim, construir e desenvolver em cima daquilo que eu tinha vivido dos 27 aos 30. E agora, eu tô sentindo que a transformação tá acontecendo de novo num impacto muito forte, muito grande. E acho que por isso que eu tô vendo a vida de outra forma, que eu estou me vendo em um outro lugar, que parece que não é mais um lugar intermediário entre os 20 e os 30. Agora eu já tô... É mesmo porque eu tô com 35. Agora eu já tô num lugar... Parece que numa transformação numa fase mais radicalmente diferente. E aí entra essa coisa de aceitar que eu estou virando uma tiazona e não sou mais jovem, não sou mais hype, moderna. Ou o que eu conservo dessa juventude, sabe? O que ficou dessa Mariana anterior e o que vem nessa Mariana, nesse pacote... nesse pacote atualizado, né? A gente estava numa versão beta. O que veio dessa nova versão? E isso passa por muitos lugares, né? Passa pelos interesses, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu achava que gostava e agora posso deixar pra trás porque não faz mais sentido, né? Não preciso mais fingir. Ou o que eu realmente sempre gostei, e o que eu gostava deixei pra trás e preciso resgatar agora. São muitas perguntas. E poucas respostas, como sempre, né, galera? Essa descoberta toda tá sendo algo muito gostoso de viver, ao mesmo tempo que é um pouco aterrorizante, assim, porque tem muita coisa que você... Eu, no caso, não é você. Você eu não sei, porque eu não sei quem tá me ouvindo pelo que tá passando. Mas no meu caso, assim, tinha muita coisa sobre mim que eu tinha certeza que era base fundamental da minha existência e que agora eu tô vendo que, não, sabe? Tá meio que desmoronandinho, assim. Esse pilar fica, mas esses outros que eu construí aqui, eles não são tão necessários pra manter a estrutura. Bonito isso, né?
Eu achei bonito. Porque eu estou percebendo que eu não gosto tanto assim, que aquela pilastra foi meio que construída para agradar uma outra pessoa, ou outras pessoas, né, no caso, ou uma sociedade. E aí, ela não faz mais sentido, porque agora eu sinto que tá vindo aí uma versão tão mais autêntica de mim, tão mais eu, mas parece tão simples. Você fala, tá, o que eu gosto? Pô, eu sei o que eu gosto. Cara, não é. Deixa eu contar pra vocês que não é. Se vocês pararem pra olhar, observar a vida de vocês, assim, com bastante critério, dá pra perceber, com muita dificuldade, tá? Porque pra mim, pelo menos, é muito difícil, o que a gente faz que realmente enche o peito, assim, aquela coisa que preenche as células, que você fala, nossa, Estou em paz. Estou inteira nesse momento. putz, você faz meio no automático, você faz porque tem que fazer, porque te disseram que tinha que fazer, porque você precisa demonstrar consideração por todas as pessoas. Independente se você quer ou não, se você tá bem, se você tá mal, se você tá com a saúde em dia, se tá doente, Você tem que ir, tem que performar, tem que fazer, tem que produzir, tem que sorrir, tem que estar. ali pras pessoas. É difícil e é dolorido rever essas bases. Foram bases importantes pra construir quem a gente é, né? No meu caso, assim, pra construir quem eu sou, mas que agora você precisa falar, putz, na real não era isso. Quando você começa a observar, você percebe quanta coisa você faz e fez e fará se não tomar cuidado em nome dessas regras que estão escritas não sei onde. Que não estão escritas, mas estão subentendidas nas relações e em tudo mais, sabe? Nas posições que a gente ocupa no mundo. E desfazer disso, Cara, é foda. minha cabeça já começou a abrir diversas abas. A minha divertida Mari da ansiedade, aliás, assisti o filme, preciso falar sobre isso também. Quer dizer, preciso caramba, não preciso nada. Eu tô fazendo um pacto comigo agora de que eu não preciso nada. Eu não tenho que nada. Eu só tenho que e preciso fazer o que eu quiser. O que fizer sentido para mim. É claro que a gente não tá falando de, né? Conta pra pagar, trabalhar pra ganhar dinheiro, manter uma casa limpa. Eu não tô falando disso, tá, galera? Porque é óbvio que tem aí umas atividades básicas que a gente tem que fazer pra viver, que meio que pode ser chato ou não tem escolha, né? A gente tem que fazer. Mas eu não tô falando disso, tô falando de coisas que são escolhíveis, elegíveis. O que é possível escolher dentro do que a gente tem de escolha, que também é um conceito que dá pra discutir bastante. Temos escolhas ou não temos? Dentro das escolhas que eu tenho, eu só vou fazer o que fizer sentido pra mim. O que eu quero, o que eu gosto. Aquilo que eu não desejo tem que ficar de fora. Estou conseguindo 100%? Não estou. Estou falhando miseravelmente muitas vezes? Sim, estou também. A diferença é que agora, felizmente ou infelizmente, eu tenho tido, assim, sintomas muito mais fortes no meu emocional e no meu corpo quando eu não faço aquilo que eu tô com vontade de fazer. Isso tá sendo foda. Porque antes, quando eu não sabia, eu não percebia que eu não queria fazer alguma coisa, eu só ia. E aí tudo bem, não ficava 100% feliz e satisfeita, eu não ficava. Mas também não ficava assim, arrasada, tava tudo bem. Agora, galera, se eu vou contrariada, se eu faço uma coisa que eu não queria, que eu sei que eu tô contrariada e não paro pra respirar e falar, putz, quero isso, não quero. O bagulho fica doido, gente. E aí eu começo a ter vários sintomas emocionais, que no meu caso é muito voltado para ansiedade. Começa a me dar um desconforto emocional e às vezes é tão forte que me dá um desconforto físico. Eu começo a ter dores, incômodos, desconfortos em órgãos, em lugares que eu não tinha, muita dor de cabeça, sabe? Cara, eu falo pra minha psicóloga, eu falo, cacete, Bárbara, mas antes eu não tinha isso, cara. Eu fazia as coisas, tudo bem, fazia contrariado, fazia, mas eu nem percebia. Por que agora esse caralho? Por que agora que tá legal, tô aprendendo várias coisas, tô melhorando, mas a que preço, né? A que preço? E que eu tô, entre aspas, né, evoluindo. Que agora fica nessa, agora tudo tem que fazer, tem que avaliar. Tudo tem que fazer, tem que ver, quero ou não quero? Tô fazendo porque eu quero, porque mandaram. Tudo agora é assim, gente. Putz, tomar uma decisão automática, assim, sem refletir muito, assim, putz, quero, não quero, tô disposta a ir nesse lugar, a fazer essas coisas, estar com essas pessoas, ir no automático e depois voltar pra casa, assim, exaurida. Espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Foi horrível. E aí também tô percebendo cada vez mais forte a necessidade de usar as ferramentas e os subterfúgios para ficar bem, sabe? Pra me encontrar de novo comigo mesma. Porque esse desencontro é muito fácil de acontecer. Putz, vira e mexe, eu tenho que falar, pô, o que eu posso fazer agora pra encaixar de novo, sabe? E na semana passada eu até falei disso na terapia, que pra mim o que me organiza hoje em dia é a terapia, né? A minha terapia semanal e a Umbanda.
Então, ir nas giras, ir no terreiro é algo que me organiza pra semana. É algo que me deixa bem, sabe? Me deixa feliz, me deixa leve, assim, que eu me sinto preparada. E quando eu falto, eu sinto muito desconforto. Principalmente quando eu falto pra fazer uma coisa que eu não queria. Por que será, né? Caramba, meu, por que será? Então, eu tô procurando não faltar. Mas já aconteceu? Aconteceu. De eu não ir e não ficar mal, ou de fazer coisas que eu não queria e depois ficar super desconfortável. Então é isso, a gente tá sempre nesse ciclo de aprendizado, né? Essa autoinvestigação, esse ser o que a gente quer, né? E enquanto isso também vem muito com a maturidade. Na semana passada, pra quem não sabe, pra quem não viu, eu participei de uma live com o Álvaro Lages, que é um artista incrível. Ele é palhaço, músico, improvisador, palestrante, mestre de cerimônia, é uma pessoa incrível. Incrível mesmo, assim, já fiz algumas vivências com ele, adoro. Inclusive, já levei frases dele pra terapia várias vezes. Porque eu acho ele muito, muito foda. E ele me convidou pra participar de uma live e a gente falou sobre autenticidade. E aí ele me falou uma coisa que eu falei, cara, isso é muito legal, assim, pra eu levar pra vida. E agora eu vou compartilhar com vocês, né, porque vai que pode servir pra um de vocês também. Ele se colocou um desafio, o Álvaro, e aí eu tô trazendo pra mim também, eu também me coloquei esse desafio, de o que ele fala, né? A cada dia, ele tem que ir dormir um pouquinho mais Álvaro Lages. Então, ele se desafia a todo dia ser um pouco mais autêntico. Todo dia ser um pouco mais ele mesmo. Todo dia ser um pouco mais fiel ao que ele sente, ao que ele quer, ao que ele deseja, a quem ele é no mundo. Esse ser único, assim. E ele tem essa meta pra vida. De todo dia ir dormir um pouquinho mais Álvaro Lages. E é o que eu quero também, todo dia. E dormir um pouquinho mais Marigê. E ainda da semana passada pra cá não consegui, porque entrou uma TPM aí no meio, mas tenho isso em mente, é uma meta, é algo que tá muito forte, assim, pra mim, porque eu quero isso, e quando o Álvaro falou, eu achei muito legal, porque é algo dinâmico, em primeiro lugar, e pra mim a questão do dinamismo é muito importante, então é algo que, como ele mesmo falou, é pra vida inteira. Até o nosso último suspiro de vida, a gente pode tentar ser um pouco mais a gente mesmo, né, porque a gente deixa de lado, a gente deixa de ser a gente mesmo por vários motivos, porque a vida entra no meio, enfim, esse grande caos, né, então, ok, isso acontece, mas o que eu posso fazer pra voltar um pouco mais pra mim mesmo, sabe? E eu achei isso muito, muito legal. Então, além de ser uma coisa dinâmica que pode durar pra toda a vida, também é algo flexível. Também é algo que muda. Melhora, que piora, que vai pra frente, vai pra trás, pra cima, pra baixo, que desvia. Depois eu quero subir esse áudio aqui nas plataformas pra vocês ouvirem o áudio da live. Mas ele fala assim, né? Tem dia que eu dou 2 passos pra trás. Tem dia que eu vou dormir pensando, poxa, hoje eu não fui muito Álvaro. Então ele fala, hoje eu caí na armadilha. Hoje fui um pouco menos eu, né? Hoje me deixei levar por questões que eu não consegui contornar. No dia seguinte é levantar e recuperar, sabe? Então eu achei isso muito legal, porque também tira essa pressão de que sempre tem que ser pra cima o crescimento, né? Que sempre tem que ser um saldo positivo. Então todo dia tem que ser melhor que ontem. Não, nem todo dia tem que ser melhor que ontem. Amanhã pode ser pior do que hoje. Pode acontecer. Hoje eu fui super bem, fiz várias coisas que eu gostava. E amanhã, putz, caguei. Fiz merda comigo mesma, não fui legal comigo, abusei dos meus limites, fui além, não me respeitei. 2 dias depois, você vai ser mais você de novo. O importante é que no final, né, na soma, a gente consiga ser um pouco mais a gente nessa conta final, entende? Também deixo esse convite para que vocês também pensem sobre isso, de como que você pode ser um pouco mais você todos os dias. Não sei se tá dando pra entender. Tá dando pra entender porque na minha cabeça tá muito claro. Eu vejo na minha cabeça o gráfico. Eu fico pensando nos gráficos que a Juliana Ascar, que é minha educadora financeira, me mostra. Pra mostrar, por exemplo, quando ela vai me mostrar o rendimento de uma bolsa, de um investimento, de um negócio assim, ela me mostra o gráfico. Então, o gráfico de 6 meses, o gráfico de 1 ano, que apesar de ter subidas e quedas, pontos altos e baixos, tá sempre numa curva crescente. No geral, quando você olha O big picture. Olha, falei em inglês. Ai, Luciana, desculpa, pensei em inglês. Quando você olha o quadro geral, É isso, caralho. você vê que tá crescendo, apesar de ter os seus altos e baixos. Então, é isso. Cara, eu não sabia que ia pra esse caminho, esse episódio.
quando eu comecei a falar, eu achei que eu ia pra outro lugar completamente diferente. Eu achei que eu ia falar de idade, de crise de idade, do negócio de ser tiazona. E aí, menina, foi pra outro lugar, fugiu completamente. Mas chegou num lugar que eu gostei. Amei, gente. Não esperava, realmente não esperava. Espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, vou falar a cartinha que eu tirei pra gravar esse episódio, pra me inspirar pra esse episódio. Eu tirei, dessa vez, o baralho cigano, ao invés do oráculo da natureza. Então, eu tirei uma carta do baralho cigano pra me inspirar. E hoje saiu a carta 26, que são os livros. É uma imagem muito bonita, eu amo essa imagem dos livros. É uma mesa azul. Em cima dessa mesa tem 6 livros. Com as capas que variam de amarelo, laranja, marrom. Tem um vasinho com umas flores amarelas também. Atrás tem uma parede azul e branca, uma cortina amarela. É uma imagem muito legal, assim, que dá uma sensação mesmo de introspecção, de paz, de leitura. E aí, eu tava na dúvida se eu gravava ou não, e quando eu fui ler o significado da carta, a área social da vida, essa carta fala sobre a importância de dividir conhecimentos, compartilhar conhecimentos com os outros, dividir coisas que foram aprendidas, né? Então, basicamente, adquirir e dividir conhecimento. Acho que o objetivo foi cumprido, né? Depois eu vou postar lá no perfil do podcast no Instagram a carta, pra vocês verem. Pra quem ainda não segue, o perfil é o @elaetãogalerapodcast, e o E sem acento, né? EH. Segue a gente lá nas redes sociais. O meu Instagram é @eumarig. Então vejam lá a foto que eu vou postar com elementos desse episódio. Curtam bastante, comentem, mandem mensagem na DM ou pra mim, no meu perfil pessoal, no perfil do podcast, eu adoro responder. Se quiserem mandar e-mail com pautas, sugestões, reclamações, dicas, podem mandar um e-mail para podcastdamarigê@gmail.com. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na semana que vem com mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera! Um beijo!